Opa, tudo bem com você? Eu vou lhe fazer uma pergunta muito pertinente neste momento. É se você já foi instado a dar uma palestra ou até mesmo dar um discurso. E eu posso lhe dizer que dar uma palestra ou proferir um discurso é uma arte. Mas essa arte ela precisa ter uma preparação. Agora, nesta preparação não se aceita de maneira nenhuma a decoreba. Ou seja, você escrever um discurso e simplesmente decorá-lo para recitá-lo depois. Acontece por que isso não é válido? Não é válido porque no momento do discurso, primeiro pode lhe dar um branco e você perder o fio da meada. Ou aparecer uma palavra que você não está muito acostumado com ela, mas ela está no seu script e naquele momento ela foge da sua lembrança. E aí você gagueja, perde o fio e o fracasso é vergonhoso. Mas, como preparação, eu lhe digo que você deverá, evidentemente, escrever o discurso, mas descrevê-lo em tópicos, não uma coisa para ser decorada. Então você escreve a parte inicial do discurso, depois o meio e depois o fim. Agora, o princípio e o fim, esses pode ser um chavão, ou seja, aquilo que você usa sempre que vai dar uma palestra. Mas o meio, que é o conteúdo da palestra, esse você vai ter que prepará-lo em tópicos. Então você dá o tópico 1, eu vou falar sobre isso, o tópico 2 é aquilo e aquele outro, vai desenvolvendo a palestra e no final você faz o encerramento, aquele encerramento que você está acostumado a dar. É claro que nesta live eu não vou lhe apresentar o meio, mas posso lhe apresentar o início e o fim. Então, como início de uma palestra, eu, quando palestrava, eu começava a fazer o seguinte: eu não me referia às pessoas que estavam, à assistência em si, eu fazia o introito e depois eu pausava esse introito antes de iniciar o corpo do discurso, e aí eu me referia às pessoas que ali estavam. Então eu vou lhe dar um pequeno exemplo. Eu comecei uma vez a dar um discurso e eu lhe digo que isso não é da minha lavra, eu devo ter, ao longo da vida, ouvido isso em alguma palestra ou lido em algum lugar, mas não lembro onde, mas isso está na minha mente, está nas minhas lembranças, que é o seguinte: eu iniciei dizendo, certa vez, na velha Roma, onde os cristãos eram lançados às feras, um homem se acotovelava ao muro, esperando que a fera fosse solta, e quando a fera se soltou, ele avançou sobre ela, pegou-a pelo pescoço e murmurou-lhe algo ao ouvido. A fera, cabisbaixa, voltou para a jaula. Querem saber o que o homem disse à fera? Que após o banquete haveria discursos. Aí, excelentíssimo senhor fulano de tal, excelentíssimo senhor fulano de tal, etc, etc, etc. E aí entra depois o corpo, né? Então, tem um chavão também de encerramento que eu costumo fazê-lo,
contar uma história. Eu digo, como encerramento, eu vou contar-lhe uma história antes que o pessoal comece a fazer perguntas. Porque sempre depois de uma palestra, um discurso, vem as perguntas. Ah, fulano, sobre isso, sobre aquilo e tal. Então, eu disse o seguinte, certa vez, um professor que costumava a dar palestras, e ele sempre repetia a mesma palestra onde ele ia, então ele andava de cidade em cidade proferindo a mesma palestra sempre. E ele tinha um motorista, seu amigo particular e motorista, que sempre o acompanhava nas palestras, e durante a palestra o motorista sentava no fundo e ficava lá ouvindo a palestra. Então, certa vez, eles chegaram numa cidade, uma cidade desconhecida, e ele estava marcado para as 9 horas a palestra. Às 8 horas ele chamou o motorista e disse, olha, vai lá e suspende a palestra que eu não tenho condições. Eu estou com um quadro diarreico e eu não posso. E o motorista disse, não, mas professor, agora já está mais ou menos em cima da hora. Quem sabe eu dou palestra para o senhor? Ninguém nos conhece aqui. O senhor senta lá no lugar onde eu sento sempre, e dali o senhor pode acessar o banheiro a hora que quiser, eu dou a palestra. Mas como? Você vai dar minha palestra? Ora, professor, faz 15 anos que eu vejo o senhor dar essa palestra. Eu sei até as vírgulas da palestra, eu sei tudo sobre a palestra. Mas não é possível? Sim, não, eu estou. Então, combinado, trocaram de roupa, o motorista foi dar palestra e o professor ficou lá nos fundos. E o motorista fez um desempenho magistral, a palestra foi muito boa, não perdeu nada para a palestra do professor. Mas chegou no final, então, e ele se colocou à disposição para perguntas, como era de costume, e um gaiato lá chegou e lascou uma pergunta daquelas bem cabeluda. E o motorista, para se refazer, perguntou, como é o seu nome? Eu sou fulano, o senhor de onde é? Eu sou de tal lugar, tal, ok. Bom, a sua pergunta é tão simples que eu vou permitir que o meu motorista, que está sentado ali no fundo, lhe dê a resposta. Ok? Essa é boa.